Sou o professor Marcelo Ferrari. Estou passando um videozinho rapidinho a respeito de ângulos, tá? Nós temos aqui um exemplo de duas retas que são paralelas, tá? Que é a reta RS, e tem uma terceira reta, que é uma reta T, concorrente às retas RS, ok? Então aqui nós temos o exemplo aqui, ó, a reta RS, certo? E a reta concorrente T, certo? Que é uma reta que intercepta a reta R e a reta S, ok? A reta T é chamada de reta transversal, essa reta aqui, certo? O que nós devemos estudar aqui? Por exemplo, quando você tem um caso desse daqui, as retas R e S são retas paralelas, você tem ângulos que são exatamente iguais. Por exemplo, se eu pegar o exemplo do ângulo C e A, que é o que nós vamos estudar na próxima passagem, tá? O ângulo C e A são iguais. Esses ângulos C e A são chamados de ângulos alternos externos, ok? Então, os ângulos alternos externos, no caso dessas duas retas paralelas e dessa reta concorrente, elas são iguais. Como A e C é igual, B e D também são iguais, porque também são ângulos alternos externos, tá? Nós vamos estudar algumas propriedades. Por exemplo, esse ângulo que nós vamos estudar aqui, ó, esse ângulo de interno antes de B e esse ângulo interno antes de D também são iguais, que são chamados de ângulos alternos internos. Mas isso vai ficar para a próxima aula. Então, eu estou dando um exemplo aqui de como é que você tem que trabalhar esses ângulos dentro de um feixe de paralelos, ok? Então, vamos à próxima lição aqui. Então, nós podemos aqui constatar o seguinte: como podemos perceber, né? Vamos analisar esse feixe de paralelos. Você tem as duas retas paralelas e tem uma reta concorrente, certo? T. Então, nós vamos perceber o seguinte. Então, tem todas as discriminações aqui, certo? Podemos perceber que essas retas determinam 8 ângulos, tá? Então, nós temos o ângulo 3 e 5 e 4 e 6 são chamados de ângulos alternos internos. Então, o ângulo 3 e 5, certo? E 4 e 6 são alternos internos, ou seja, esses ângulos 3 e 5 são iguais e o ângulo 4 e 6 são iguais, tá? São chamados ângulos alternos internos. 1, 7, 2 e 8 são chamados de ângulos alternos externos, tá? 1, 7 e 2 e 8 são ângulos alternos externos. Esses ângulos também são iguais. O 2 é igual ao 8 e o ângulo 1 é igual ao 7. Depois nós temos os ângulos 3 e 6 e 4 e 5 são chamados de ângulos colaterais internos, tá? Então, os ângulos 3 e 6, certo? E os ângulos 4 e 5 são ângulos que estão no mesmo lado, certo? Por isso que são chamados de colaterais internos. Então, esses ângulos 4 e 5 são iguais e o ângulo 3 e 6 são iguais. Depois nós temos o 1 e o 8 e o ângulo 2 e 7, tá? Que são chamados de ângulos colaterais externos. Então, ângulos 1 e 8, certo? E ângulos 2 e 7, colaterais externos. 2 e 7 são ângulos iguais e 1 e 8 são ângulos iguais. E, finalmente, nós temos os ângulos 1 e 5, 2 e 6, 3 e 7, 4 e 8, que são chamados ângulos correspondentes. Então, vamos lá. 1 e 5, 2 e 6, 3 e 7, e 4 e 8, também 4 e 8, 3 e 7 são ângulos iguais, são chamados de ângulos correspondentes, ok? Outros ângulos que são iguais aqui, por exemplo, 1 e 3 são ângulos opostos pelos vértices. Então, o ângulo 1 e 3 é igual ao ângulo 4 e 2, que são opostos pelo vértice, ok? 5 e 7 também são ângulos iguais, porque são opostos pelos vértices, como também os ângulos 8 e 6 também são iguais, que são opostos pelo vértice, ok? Vamos dando continuidade aqui. Aqui, ó. Nós temos um exemplo típico, ângulos alternos internos. Quais são os ângulos alternos internos? É esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Esses ângulos são iguais, tá? Como também esse ângulo e esse ângulo são alternos internos, também são iguais um ao outro. Então, aqui temos os ângulos colaterais internos, tá? Então, esse ângulo em azul e esse ângulo em azul são iguais. E esse ângulo em vermelho com esse ângulo em vermelho também são iguais, chamado de colaterais internos, porque estão no mesmo lado, certo?
Depois nós temos aqui embaixo os ângulos colaterais externos, tá? Então, o que são ângulos colaterais externos? Você vê que aqui um está escrito em um vermelho maior, mais escuro, certo? Então, esses ângulos aqui colaterais externos são iguais. E esses que em vermelho um pouquinho mais claro, quase que um rosinha aí, também são ângulos iguais, tá? Então, são os colaterais internos que são iguais. E, finalmente, temos aqui os ângulos alternos externos, né? Então, esses ângulos aqui, ó, na mesma coloração, são iguais. E esses ângulos, os dois em verde e amarelo, um amarelo-limão aí, também são iguais, ok? Então, só para vocês entenderem como é que funcionam esses ângulos, certo? Nós temos alguns exercícios aqui, para que depois vocês façam na residência de vocês, para vocês não perderem o fio da meada. É fácil, utilizando todos esses conceitos que nós estudamos referente a ângulos nessa lição, tá ok? Então espero que vocês tenham uma boa aula aí e aprendam um pouquinho mais, tá ok? Obrigado, eu agradeço.